Olá pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo depois de tanto tempo e eu vou atender os pedidos que vocês fizeram nos comentários dos vídeos anteriores. Um dos pedidos que foram feitos foi que eu ensinasse a usar o GoConquer. O GoConquer é aquele programa que a gente usou em sala para fazer mapas mentais e aproveitar fazendo isso hoje, mas para aproveitar o nosso tempo, eu vou usar o GoConquer e vou trabalhar um conteúdo de língua portuguesa que vai cair na próxima avaliação, que é frases verbais e frases nominais. Então, para usar o GoConquer, o que eu preciso? Abro o navegador, digito aqui só o nome GoConquer, dou Enter que vai encontrar já o site. Entrando no site, no seu primeiro acesso, você vai precisar fazer um login. Depois que você já fez o login, você fica salvo lá e você entra direto. A prof já entra direto, porque o e-mail e a senha da prof está salva aqui nesse notebook da prof. Entrando no GoConquer, quando você entrou no site, se cadastrou, digitou o seu e-mail e a sua senha, você tem essa tela de entrada. Na tela de entrada, você tem essa janelinha Criar, esse botãozinho, esse ícone, e você pode selecionar o que você prefere. Eu já fiz tudo que aqui está disponível, assim o que eu mais gostei foi o mapa mental. Então eu vou entrar aqui, eu dei um clique no mapa mental, e aqui a gente já trabalhou, vai ser só para vocês se lembrarem mesmo, você tem como colocar ali o seu conteúdo. Eu vou colocar nessa janela central o conteúdo que é o conteúdo central que eu quero abordar nesse vídeo. Então, ó, frases verbais, de preferência, né? Direitinho. Frases verbais versus frases nominais. Então, eu coloquei aqui frases verbais versus frases nominais. Eu vou puxar desse maisinho uma janela e eu vou fazer uma nova aba. Essa nova aba vai ser frases mentais, frases verbais, né? E eu vou explicar o que são frases verbais. Então, são frases que contêm verbos em sua composição. Aí, tem criança que fala, prof, mas eu não lembro o que é verbo. Então, eu vou puxar aqui uma janelinha e vamos explicar o que é verbo. Verbo é a palavra que indica a ação. Vamos diminuindo aqui. A palavra que indica ação. Vamos dar aqui um exemplo de frase verbal. Eu e essa minha mania, né, de escrever uma letra a mais na caixa alta. Exemplo, o aluno escreveu um texto. Qual é a ação? A ação é o escreveu. Vamos colocar o escreveu aqui de um jeitinho diferente? Vamos pôr um vermelhinho. Ah, foi tudo, sem graça. Tá, vamos deixar no preto mesmo. E depois a prof vê aqui só a palavra escreveu. Tá, depois eu mudo só a palavra escreveu. Mas assim, então aqui eu coloquei ó, uma janela inicial, uma janela que vem direto dessa e duas outras que saem dessa nova janela, que é assim que você vai construindo o mapa mental. Daqui de cima a gente vai puxar o que é frases nominais. Bem, é bem mais comum vocês encontrarem frases verbais, tanto nos textos verbais, falados e escritos, né, quanto no dia a dia, no falar cotidiano. Porque as frases nominais, elas são limitadas, né? O tanto de informação que você consegue colocar é limitado. Por isso que você sempre vai ver mais frases verbais, mas as frases nominais, elas são aquelas que não apresentam verbos em sua composição. Aí vamos puxar aqui para dar um exemplo. Deixa eu pensar num exemplo. Muito querida essa aluna. Muito querida essa aluna. Eu estou falando da aluna, que ela é muito querida, mas não tem nenhum verbo.
não tem nenhuma ação. É só um substantivo, que é o aluna, e uma expressão adjetiva, que é o muito querida, né? Que ela é muito querida. E o essa, a palavra essa, para fazer a ligação entre o adjetivo e o substantivo. Não, mas não tem verbo. Agora, voltando ao nosso assunto lá de como usar o Go Conquer. Você pode mudar a cor das suas janelas. Ó, você clica na janela, clica aqui onde tem a corzinha, muda a cor. Aí você pode também mudar as formas das suas janelinhas. Eu não gosto muito dessa forma aqui. Essa é menos ruim. Mudar a forma das suas janelinhas, eu não quero essa forma para isso. Eu quero essa forma aqui para o exemplo. Tem mais cara de exemplo essa forma. E aqui eu quero pensamento. Então, vem no de pensamento. Nossa, que feio. Mas eu vou arrumar. Vai ficar bom. Eu já vou mostrar para vocês. E aqui, como ele é diferente, vamos colocar uma forminha diferente também. Vamos colocar uma estrela. Aí, nossa, prof, ficou ridículo, tudo achatado. Vamos mudar a cor aqui também. Eu quero uma cor bem clarinha, bem... Ah, não, é muito parecida com as outras. Ó, começa a mexer com cor, já começa a enrolar. Vou pôr um verde, azul, vou pôr um amarelinho. Nem me lembro mais qual amarelinho que é. Já esqueci. Acho que era esse. A estrela eu vou pôr um verde forte. Nossa, ficou parecendo um... Ó, aí aqui, ó, tu mexe no tamanho da janelinha, nessa flechinha aqui, ó. Aí você vai dando um pouquinho mais de aparência pro teu mapa mental, tá? Aí essa nuvem, ela fica parecendo uma nuvem, senão também fica sem graça, né? Tu tem um mapa mental que não dá para entender o que tu tá usando. Então aqui a gente fez um mapa mental sobre frases verbais e frases nominais. Então as frases verbais são as que contêm verbos. Prof, o que é verbo, prof? Eu não me lembro. É uma palavra que indica ação, algo que alguém fez, algo que alguém está fazendo, algo que alguém ainda irá fazer. Por exemplo, eu caí. Foi uma coisa que aconteceu comigo, eu não fiz, mas também é um verbo. Foi uma ação que aconteceu comigo. Ou eu li, ó, eu li foi uma coisa que eu fiz, eu li no passado. Mas eu também posso ler no presente, ó, eu leio. Pode ser que eu leia no futuro, ó. Tem duas opções, né? Eu lerei, a gente não costuma falar assim, a gente geralmente usa o auxiliar vou. Eu vou ler. Aí, lá no inglês, lembra, é um auxiliar também, ó. I will do something, né? Eu vou fazer alguma coisa. E a gente usa assim o will como um auxiliar, mas em língua portuguesa também a gente usa o vou, muitas vezes. Eu vou estudar, eu vou assistir, eu vou fazer a minha tarefa, é um auxiliar. E o vou, ele é o auxiliar, é igual o will no inglês. É uma palavra que usa para dizer que eu vou fazer essa ação no futuro, que eu irei fazer, que essa ação, ela não aconteceu, mas ela vai acontecer no futuro. Então, quando tem uma ação que ela aconteceu já no passado, que ela está acontecendo no presente, que ela acontece no presente, ou que ela acontecia no passado, ou que ela vai acontecer no futuro, ou que talvez ela acontecesse no futuro, aconteceria, por exemplo, ó, eu teria lido, né? Essa ação poderia ter acontecido no futuro, tudo isso é um verbo. Todas as palavras que indicam algo que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, que poderia acontecer, que acontecia, são verbos. E a frase, quando ela tem verbo, é uma frase verbal. E toda vez que tem um verbo relacionado a uma ideia, a alguém, essa frase também é chamada de oração. Esses dias vocês me perguntaram na sala, prof, o que é oração? Tinha lá num livro, numa atividade. Oração em língua portuguesa é uma frase que tem um verbo. E assim, dentro de uma frase podem haver várias orações, porque cada verbo, ele é o núcleo ali de uma oração. Então, mais para frente, porque agora é muita coisa, mais para frente ali no Fundamental 2, vocês vão estudar mais os tipos de orações e também como identificar uma oração ou mais de uma oração dentro de uma frase. Por enquanto, no quarto ano, o que se espera de vocês? Que vocês entendam que a frase verbal, ela tem verbo e que vocês saibam identificar o que é um verbo. E a
frase nominal, como eu já expliquei em sala de aula, ela chama nominal porque ela é composta basicamente por nomes de objetos ou pessoas ou seres e algumas vezes por alguns adjetivos, mas a maioria da frase ela gira em torno de um nome. Então, por isso, de um substantivo, né? Que os substantivos são nada mais, nada menos do que nomes de coisas e sentimentos e ideias. Então, a frase nominal, ela é uma frase que não tem verbo, ela gira em torno de um substantivo, elas geralmente são curtas, porque não tem como tu fazer uma frase muito grande sem um verbo ali para articular uma ideia mais profunda. Então, as frases nominais não têm uma ação caracterizada por um verbo. Às vezes, tu até vai ver uma ação implícita. Quer ver? Vamos puxar aqui, ó. Da frase nominal, vamos puxar mais um exemplo aqui. Cadê o maisinho aqui da frase nominal? Tá aqui, ó, aqui embaixo. Vamos fazer um outro exemplo, só que eu vou trocar o balãozinho, que eu quero que ele combine com os outros, e vou trocar a cor, que eu quero que ela combine com as outras também. Vou dar uma mexidinha no tamanho e no lugar dela. Ó, quer ver? Eu vou escrever aqui dentro agora. Silêncio. Silêncio. Prof, silêncio não é uma frase, é só uma palavra, é uma frase. Se é uma palavra só que tem um sentido próprio e não precisa de outras para transmitir a informação, é uma frase. Então, muitas vezes, tu vai ver perto de um hospital ou em uma biblioteca uma frase, uma plaquinha, por exemplo, escrito silêncio. E por mais que não tenha um verbo ali dizendo faça silêncio, você entende, está implícito ali que é para fazer silêncio. Então, não deixa de ser uma frase nominal só porque tem esse sentido de ação. A partir do momento que a palavra que representação não está na frase, ela é uma frase nominal. Então, ó, silêncio é uma frase nominal, apesar de ser composta por uma palavra só. Ela tem um sentido, porque frase é todo agrupamento de palavras que possuem um sentido. Claro, se eu for colocar ali para você um monte de palavras que não tenham conexão, que não produzem sentido, não é uma frase, é um monte de palavras agrupadas ali por algum motivo desconhecido. Agora, a partir do momento que essa frase transmite uma ideia, ela é caracterizada como frase, que esse pequeno agrupamento de palavras, né, transmite uma ideia, uma frase. E geralmente elas são verbais. Em algumas ocasiões, nós vamos encontrar frases nominais, igualmente no texto que a gente leu do Ricardo Ramos, O Circuito Fechado, que tinha um monte de frases nominais. Só que, claro, a compreensão dele não era tão clara como se fosse um conto com frases verbais, né? Se ao invés de estar escrito lá sapato, água, sabonete, escova de dentes, pasta de dentes, água, toalha, se tivesse escrito levantei da cama, fui até o banheiro, peguei minha escova, escovei meus dentes, sequei o meu rosto, né? Não é mais fácil quando tem a ação? Então, essas palavras que indicam a ação realizada são os verbos. E se tem verbo, a frase é verbal. Se não tem verbo, a frase é nominal. Prof, você falou um monte de coisa e o que é mais importante disso tudo? O mais importante é o seguinte, se tu não souber o que é um verbo, tu não vai saber diferenciar uma frase verbal de uma frase nominal. É muito importante vocês treinarem na leitura de vocês, identificar as palavras que são verbos, porque os verbos eles se apresentam de diversas formas e às vezes a gente se confunde. A gente se confunde com os verbos e com os substantivos que dão nomes a essas ações em alguns momentos, né? Por exemplo, esses dias a gente estava fazendo uma avaliação lá, uma atividade que precisava identificar verbos e tinha algumas palavras assim, por exemplo, estudo. Aí a pessoa fala, professor, estudo é verbo, porque é uma ação, você tem que estudar. Mas o estudo pode ser também o nome, né, dessa coisa, que tudo tem nome, né? Essa coisa que a gente faz, né, quando a gente pega um livro, um caderno e revê alguma coisa, é o nome. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu dou muito valor ao meu estudo, esse estudo está sendo um substantivo. Agora, quando eu falo assim, eu estudo todos os dias, essa palavra estudo, ela é um verbo, porque está dizendo que é uma ação que eu faço. E isso não é algo simples. Identificar os verbos, para vocês que estão agora no 4º ano, é uma tarefa que exige bastante treino, bastante atenção. Por isso, precisa estudar em casa
identificação de verbos durante as leituras do livro da biblioteca, do livro didático, dos livros que vocês têm em casa, até vocês estarem bem dominando o verbo. A partir do momento que tu sabe direitinho o que é um verbo e que você não se confunde mais entre verbos e outros tipos de palavras, você nunca mais vai ter problema para diferenciar uma frase verbal de uma frase nominal. Bem, o vídeo está ficando muito grande, daqui a pouco vocês não vão mais querer assistir, então eu vou me despedir de vocês. Então vocês já sabem, o Go Conquer ele é um programa muito fácil, tem outros recursos. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a colocarem imagens no Go Conquer, mas só no próximo vídeo, né? Senão esse aqui vai ficar gigantesco e daí vai ser um fracasso. Qualquer dúvida, perguntem para a prof, tá bom? Não fiquem com a dúvida na cabecinha de vocês. O melhor aluno é o que mais pergunta. A prof sempre diz isso. O que mais interrompe e diz, prof, eu não entendi. Fala de volta, prof, eu não entendi. Me dá um exemplo. Porque é assim que a criança aprende. A criança que não entende, mas ela não pergunta, ela não vai conseguir aprender o suficiente. Então, se ficou alguma dúvida do que é frase verbal, do que é frase nominal, do que é um verbo, tira a dúvida com a prof em sala, ou deixa no comentário aí, pede mais, diz a dúvida aí no comentário que a professora vai fazendo novos vídeos relacionados à dúvida de vocês. Um beijo a todos, até o próximo vídeo.